Oi, minhas maravilhosas! Boa noite! Vamos aí para nossa live de quarta-feira, live que eu sempre busco trazer aí alguma convidada para estar debatendo aqui comigo, para estar aqui decupando aqui comigo algum tema específico. Hoje, especialmente, a gente vai falar sobre moda e tecnologia, com a presença aí da maravilhosa Mila, que já apareceu aqui outras vezes, já é basicamente da casa. E, enfim, tô super animada, acho que esse assunto é muito amplo, ainda mais agora é extremamente necessário, né? Aí com o avanço da inteligência artificial, chat GPT, esse stop aí em todas as especulações que existiam para o metaverso, né? Sobre o metaverso. Então tô bem animada, já vi que a Mila entrou e vou aqui chamar ela para estar e também com muito carinho. Mila, você conseguiu entrar? Oi, 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 tudo bem? eu também, e você? Ai, super animada, vai ser super legal essa live. Você tá melhor? Nossa, Semana sim, passada você tá meio ruimzinha. sim, fiquei uns 2 dias assim com uma virose, descobri que tá rolando essa virose em São Paulo, mas agora eu já tô Sim, bem. que bom, fico feliz. Acho que nesses últimos 2 meses todo mundo teve alguma coisinha, né? Uma gripezinha de leve, alguma Sim, coisa todo mundo teve. Eu também andei sim. ficando meio ruim no início da semana passada, mas é início do outono, né? E essas doenças agora pós-pandemia parece que agora estão super mais fortes. Eu Sim, não parece sei que a nossa você, mas imunidade foi pro saco, né? parece. Parece que a gente tá criando uma nova imunidade, assim como as mudanças de mercado. Concordo, concordo. E aí a gente precisa se adaptar, né? Que é o querendo ou não, a gente vai falar hoje sobre essa questão de adaptação frente aí a essas novas tecnologias. Meu interfone está tocando, eu acredito que meu namorado já está indo Passei atender. pelo mesmo agora há pouco numa reunião, a gente espera. A gente espera. Não, e aqui em casa, eu moro do lado da 23. É avião, é carro, é tudo, assim. Tudo que dá para acontecer, acontece. Eu tô acostumada com esses perrengues tecnológicos. Não, acho que depois de 3 anos de pandemia, quase, a gente meio que se acostumou, né? Com ter fone no meio de live, cair internet, enfim, todas essas coisas que elas acontecem. E é aquilo, né? A internet, tecnologia vem e a gente vai aí aprendendo a Se lidar com ela, adaptando, é isso. se Sabendo adaptando. viver com ela. Exatamente. E eu acho bacana a gente falar sobre esse assunto, né? Não só a partir do meu viés de, de realmente entendimento quanto ao mercado, como o mercado está respondendo a isso, mas acho que a partir também do seu viés, que é uma coisa que você sempre comentou comigo, de que as suas alunas ficam muito com o pé atrás de como aí inteligência artificial, tudo É isso roubar o vai trabalho delas, né? exatamente, exatamente. Eu acho que é o medo geral, né? De todos os profissionais da moda, dos designers, enfim, porque eu faço design de estampas, então a gente não atende só a moda, né? Mas todos os profissionais, até pessoas de fora da moda, de outros nichos, estão com esse medo, né? Agora tá surgindo um robozinho que pode trabalhar por mim. Então, como que eu vou ter um trabalho daqui 1 ano, daqui 5 anos? Sim, A gente não sabe como vai ser. E realmente o mercado está pedindo cada vez mais para esse profissional mais profissional ainda do que antes, mais uhum, especializado, com mais qualidades. Então, está tornando o mercado mais difícil. Mas aquela sim, pessoa que entende essa adaptação, ela está avançando muito mais rápido, né? Ela está crescendo muito mais com rápido. certeza. O que eu ia falar é que é engraçado, porque há uns 4 anos atrás, eu lembro que eu fui assistir. Quando o São Paulo Fashion Week estava começando a ter palestras Eu junto ali, se lembro. transformou de fato num evento que é muito mais do que só os desfiles, né? Começou a ter palestra. Eu lembro que eu assisti, não lembro quem era palestrante, mas enfim, era uma apresentação sobre o que seria o futuro da moda, né? Há 4 anos atrás. E eu lembro que muito se falava sobre a multidisciplinaridade e sobre o profissional ter essa capacidade de fazer um pouco de tudo, o que não deixa de ser verdade, né? Porque hoje em dia a gente precisa, enfim, ter conhecimento de software e saber se posicionar aqui
nas redes sociais, mas não deixa de ser verdade o que você falou, de que cada vez mais existe essa necessidade de especialização e de você ser, de fato, aí especialista em um nicho, especialista aí em uma área dentro da moda como um amplo campo de atuação, né? E a inteligência artificial, tecnologia, enfim, todos esses afins acabam fazendo com que isso torne-se ainda mais necessário, né? Porque elas... Se você não é especialista naquilo, com certeza você vai perder a sua vaga pela inteligência artificial. Com certeza. Agora, se você realmente tem ali um diferencial, você tem ali um propósito, tem um negócio, as outras pessoas conseguem entender o valor do seu trabalho, não vai fazer sentido você perder seu trabalho pela inteligência artificial, né? Essa é a versão da história que a gente tem que contar para os profissionais, né? Hoje eu estava conversando até com uma designer, estava ouvindo a história dela, e ela me comentou assim: ah, Mila, eu tô desde 2019 fazendo vários cursos de design de estampas, não consigo entrar na área. E é basicamente isso, né? Antes a gente vinha de uma formação de moda que era só isso. Ah, você faz uma faculdade, faz um curso e você vai trabalhar com isso. Não é mais isso. Desde a pandemia foi a especialização da tecnologia. Se você não está na rede social, se você não sabe usar estratégia, você não vai vender. Se você não entende de atendimento, de negócio, de empreendedorismo, enfim, de outras áreas, você não vai ter um negócio, você não vai ter uma coisa sustentável. Então, sim, agora o profissional ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que pelo menos entender das outras áreas. É mais do que apenas entender do desenho, da criação, que antes a gente achava que era só isso que a gente ia fazer como profissional da moda, né? A gente entrava na faculdade e desenhar, só desenhar. Mas não é mais isso, né? Se você quer ter um negócio. Querendo ou não, né, Mila? Eu acho que era um pouco mais permitido a gente ignorar certos avanços, certos desenrolares aí da moda como um todo, da indústria como um todo, né? Aquele lance das pessoas que pré-pandemia não olhavam pro digital, não tinham nada digital, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. E tava tudo bem. Tava tudo ali no físico e tava tudo bem, porque funcionava, tinha ali, né, o físico funcionando, indo muito bem, mas a gente viu que essas pessoas, elas acabaram tendo prejuízo justamente porque elas não se adaptaram ali a uma evolução que estava acontecendo já há alguns anos. A gente precisa lembrar que o e-commerce não é coisa de 2016, né, muito mais antigo, e que elas ficaram para trás por não conseguirem se adaptar. E o profissional, ele precisa olhar para essas evoluções, ele gostando ou não, ele precisa estar consciente desses avanços que estão acontecendo, ele querendo colocar essas novas ferramentas aí em prática ou não, né? Não tem muito jeito. Eu enxergo que uma das grandes dificuldades dos criativos no geral, né? Não só dos designers, é exatamente isso, né? A gente tem aquela vontade de só desenhar, de só criar. Então, a adaptação, entender que precisa se adaptar à realidade do mercado, estar em constante adaptação, porque não é só você aprender o que está acontecendo agora e deixar para lá, é a maior dificuldade. E é justamente isso que aconteceu, né? Muitas empresas quebraram. As pessoas que não toparam, que já estavam há muito tempo vendo os e-commerce, o Instagram não é de agora, gente. Não ele tem nada, né? Não, eu mesma consegui entrar na estamparia antes da pandemia por conta do Instagram. E eu tive esse olhar porque eu já tinha trabalhado com marketing digital na moda, mas na minha área da estamparia, quando eu entrei, era extremamente fácil fazer isso, porque ninguém sabia. Então, os designers achavam que era só colocar estampa lá no feed que ia bombar. Não era isso, né? Não é só você fazer uma vitrine. O Instagram não é uma vitrine, né? Então, a falta de conhecimento, né, agregou nessas pessoas que acabaram quebrando e não quiseram se adaptar. Mas hoje a gente tem contato e informação a todo momento. Então, por que não se adaptar, né? E ainda a gente... o pessoal que está agora chegando tem ainda o privilégio de ter essas informações que antes da pandemia a gente não tinha, né? A gente tinha que ter um insight, ó, vai lá e faz.
Porque não tinha tanto mentor antes da pandemia, não tinha nada disso, gente. Era a gente com os insights. Profissional de moda no geral, né? Eu acho que até mesmo o entendimento do que se faz o profissional de moda nas múltiplas frentes de trabalho que existem dentro desse campo de atuação era uma coisa muito incompreendida até por quem queria ingressar na área. Eu mesma fui, quando eu fiz vestibular em 2016, acho que foi 2016, eu optei lá design de moda sem saber o que era. Eu também. Eu também. Não sei se tem alguém aqui que fazendo. fez. Alguém aqui que fez faculdade também entrou sem entender. Eu também entrei sem entender. Eu entrei assim, na minha cabeça, quando eu era adolescente, todo mundo me perguntava: o que você vai fazer? Eu quero fazer moda, mas a minha cabeça é: estou indo para uma área criativa. Sim. Eu não pensava em costura, em estilo, eu não queria fazer croquis, nada disso. Eu entrei assim, Também. sem saber o que acontecia na faculdade, mas pensando em quero ir para uma área criativa. Foi por isso que eu me encontrei na estamparia. Mas eu não entendia. E hoje em dia, quem entra na moda já sabe, né, como funciona a moda. É muito engraçado que você vê nas escolas os adolescentes já falando: ah, eu quero ser estilista, eu quero ter uma marca e tal. Eu não, eu só escolhi moda pela área criativa. Não, eu acho interessante porque, assim, por mais que ainda exista toda uma estereotipação, toda uma glamorização da moda como um todo, hoje em dia você tem muito mais contato com o que é a realidade de se trabalhar na moda, né? É muito mais fácil você ter acesso aos profissionais, tirar dúvida, conversar, perguntar. É muito mais real esse contato que as pessoas têm com a moda, né? E aí é quase como burrice, assim, a pessoa Não se informar. não olhar para essas mudanças, não encarar que essas coisas elas estão acontecendo e que, gostando ou não, elas estão aí desenhando o que vai ser o futuro da moda como um todo. Sim, não. E eu enxergo também que. Nossa, meus cachorrinhos. Eu enxergo também que, ao mesmo tempo, além de burrice, a pessoa não tentar se adaptar com tantas informações, ao mesmo tempo fica claro que todo mundo tem tanta informação que você vai. Se você não quiser se atualizar, você vai ficar para trás. Né? Infelizmente é isso. E eu sei que dá trabalho ficar se atualizando o tempo todo, gente, mas faz parte do profissional de moda. Faz parte da gente. A gente tá o tempo todo se atualizando para estar aqui. Eu sempre dou esse exemplo, né? Meu pai é médico, sempre vi ele, assim, desde muito pequena, sempre estudando ali quais são os novos medicamentos, os novos procedimentos. Sim. E para mim, sempre fez muito sentido que em qualquer profissão a gente precisa manter o estudo constante, atualização constante. Mas na moda isso tem um peso muito grande, porque a gente não pode esquecer que a moda ela vive a partir da mudança, né? Ela existe a partir do surgimento de, enfim, novas necessidades do consumidor, novas tendências, novos estilos que se tornam em voga. Então, o profissional ou o aspirante a profissional que negligencia isso, negligencia o que está acontecendo com o avanço tecnológico, negligencia esse olhar para o mercado e o que está acontecendo nas mudanças mercadológicas como um todo, querendo ou não, esse profissional ele vai ter muito mais dificuldade em ter êxito profissional dentro da moda. Isso é tiro e queda. E às vezes até se frustra, desiste da área, mas o que faltava era só isso, era estar em constante atualização. Eu digo por mim mesma, eu acabo que, desde que eu entrei na moda, eu não sou aquela pessoa que acompanha desfile. Mas eu estou sempre de olho no que está acontecendo, eu estou acompanhando a minha área, eu estou em eventos, eu estou fazendo network, eu estou trocando contatos. O que os meus clientes me falam, o que os meus alunos me falam, sempre me agrega, é sempre efeito mercadológico, né? Se eles estão falando, é realmente o que está acontecendo. Então, é isso, é estar de olhos abertos, de orelhas abertas e pesquisando e acompanhando. Tem que estar acompanhando, não adianta ficar atrasado e parado e com medo, né? Porque eu acho que é o que está mais acontecendo esse ano. Eu vejo que todo mundo está morrendo de medo da inteligência artificial. Medo de perder o mercado, de perder a profissão, de não conseguir trabalhar com isso. Existe uma questão muito de estar frente ao desconhecido, né? De não saber como tudo isso vai se desenrolar de fato.
Acho que tem a questão também de existir um estereótipo muito grande, muito cibernético, muito cyberpunk, do que é o futuro, do que é essa humanidade que está em contato com máquinas, com robôs, com enfim, tudo isso. E eu diria ainda que existe uma questão como é que eu posso falar? Uma questão de insegurança frente a ter que encarar o novo, né? Tem que encarar o que está vindo. E eu sempre penso na questão da revolução industrial, assim. Imagina aqueles artesãos que faziam tudo daquele jeitinho, faziam o produto do início ao fim. Veio a manufatura, no qual existia uma linha de produção, onde cada pessoa ali fazia uma partezinha. Depois veio a maquinofatura, que é um pouco mais próximo do que a gente vive hoje. Depois, enfim, Fordismo, Toyotismo, uma série de mudanças nos quais o profissional das mais diversas áreas, ele com medo ou não, ele gostando ou não, ele não teve muita opção se não evoluir, né? Se não acompanhar de fato o que estava acontecendo. E hoje é exatamente a mesma coisa. Eu acho que a diferença do que aconteceu de lá para cá, na verdade, foi o tempo, né? Foi o processo. Hoje em dia as coisas mudam muito rápido. Então, a gente começou a ter essa informação de inteligência artificial, de uma hora para outra surgiu aquele, como chama aquela? O ChatGPT? O ChatGPT. Foi muito rápido, assim, né? Foi um boom em poucos meses. Não foi nenhum ano que a gente já viu o ChatGPT funcionando. A gente assina jornal ainda aqui em casa, né? A gente assina mais especificamente o jornal do final de semana. Então, a gente recebe sábado e domingo. Foram, acho que 6 semanas onde sábado e domingo tinha na manchete alguma matéria, algum chamariz correlacionado à inteligência artificial e ChatGPT. A gente foi inundado por esse assunto e inundado também por todas as inseguranças que vieram junto com esse assunto, que ele ainda é muito, enfim, muito disruptivo. É uma loucura, né? A gente agora tem que se adaptar com essas mudanças repentinas. A gente já tem que esperar o que vai acontecer. Mas é óbvio que dá para se atualizar, dá para se preparar, né? Se você está acompanhando o que está acontecendo, dá para você se preparar para isso. Eu até coloquei aqui para falar para eles do efeito da Blockbuster com Netflix, né? A Blockbuster estava no auge na época, a Netflix ofereceu o projeto dela para eles. Eles não toparam a mudança de mercado, acharam que aquilo não ia funcionar e eles quebraram. Eles poderiam ter comprado a Netflix hoje e ainda estar aí com tá aqui até hoje, né? Poderia estar até que hoje. Era o top do mercado, né? Quem não lembra da Blockbuster? Então é isso, a gente topar o que está acontecendo, é enxergar possibilidades e não o medo, não ficar paralisado, não desistir, né? Tem gente que está há muito tempo tentando entrar, por exemplo, na estamparia. E agora, com a inteligência artificial, ela já pensa assim, não vou entrar. E não é isso, é pensar, não vou no oposto. Como se fosse sumir o profissional, o designer de estampas, o designer de... Ai, meu Deus, esqueci da palavra. O design de superfície. Como se não fosse mais existir. Mas se fosse assim, o estilista também não vai existir daqui a um ano também. Vai trocar o estilista, não vai ter mais profissional de moda. Vai ser só um robozinho. Quase como se o ChatGPT ele mapeasse o desejo do consumidor em cima das tendências que estão despontando ali como uma estética que vai ficar em voga, ele criasse, aí ele criava estampa, enfim. Vai ser uma equipe toda de robôs, assim, né? Vai construir a peça inteirinha sem ter raciocínio. De jeito nenhum, gente. Tem que ter sentimento. A moda também é sobre sentimento, sobre comportamento. O robô não tem isso, gente. O robô não vai criar uma coleção em cima do objetivo da marca. Ele vai criar qualquer coisa, sem imaginar o objetivo. E isso é o profissional que faz, né? E se a gente for colocar no só para carregar, e se for pra gente parar pra pensar, né, ainda, pelo menos até o que a gente viu até agora, é muito... Por exemplo, os editoriais de moda criados pelo My Journey, né? As imagens são lindas, as imagens, elas são, aspas, reais, mas quando você para de fato ali para olhar para elas, você vê que não tem a naturalidade
não tem o defeito ali da pele, não tem a celulite, é modelo com 6, 7 dedos. Então, por mais que as imagens sejam bonitas e elas causem esse estranhamento no sentido de caramba, não vai existir mais o stylist, o produtor, o fotógrafo, não vai existir mais ninguém, vai ficar só a inteligência artificial. Só o robô. Criando os editoriais, a gente precisa lembrar que, como você falou, é justamente isso, é artificial, não é natural. E eu cheguei a ouvir, tava passando, acho que faz umas 3 semanas, na Globo, um bate-papo sobre isso. E o Thiago York tava lá. E aí eles perguntaram, já pensou, você testou já o chat GPT? Como chama? Chat GPT. Chat GPT. E aí você testou, você escreveu assim, faça uma música do Thiago York. E ele falou que testou. E aí ele falou assim, sabe o que me deixou mais tranquilo? Foi que, ok, a música não tinha sentimento, não era uma coisa que eu escreveria. E é isso, o nosso trabalho é sobre sentimento. Todo mundo que tá na moda cria. Então, não é uma coisa que vai ser substituída. Não vai substituir, o robozinho não vai substituir a gente. Pode ser que uma ou outra função tenha, sim, ali agilidade na inteligência artificial. Mas o profissional em si não vai ser 100% substituído. Quem vai continuar é quem está se especializando, quem tem capacidades diferentes, quem tem qualidades diferentes. Eu vejo hoje que não tem mais espaço para amador. Não tem mais espaço para uma pessoa que só sai da faculdade e só sabe desenhar. Não existe isso, gente. Agora é profissional mesmo. Se você quer ter um negócio, tem que ser profissional. Você tem que ter qualidade, tem que ter um diferencial que te faça agregar valor no seu serviço para a pessoa te escolher e não escolher o outro, né? Sim. E acho que a gente está vendo também agora esses pseudos profissionais, esses pseudo especialistas que se dizem muito entendidos sobre moda, muito entendidos sobre mercado, que passam toda essa imagem de glamour, de meu Deus do céu, eu sou um expert, caindo por terra porque não tem conhecimento de fato de mercado, não tem embasamento teórico, tem só ali aquela imagem perfeita, né? Então, por mais que nos últimos 2 anos tenha vigorado, de fato, inúmeros perfis que falam sobre moda, comentam sobre moda num nível muito superficial, essa superficialidade, graças a Deus, não tá bastando mais. Ela tá aí começando a ser questionada e eu falo, nossa, que bom, porque precisa. Porque hoje a informação chega muito rápido para todo mundo, né? Eu não posso contar as fofocas que eu ouço das inventoriadas, né? Mas assim, eu escuto cada coisa de profissionais que ainda estão no mercado, mas que um monte de gente me conta. Não é só uma ou 2 ou 3 pessoas. Quase todo mundo me conta a mesma coisa, sem saber. Então, essas pessoas, elas estão sendo vistas. Esses profissionais que são amadores, que estão tentando passar uma visão incrível do mercado e tal, elas estão criando outras pessoas que estão falando mal do trabalho dela. Então, não tem mais espaço para esse tipo de profissional. Essa pessoa, logo mais, ela vai desaparecer do mercado se ela não se adaptar, se ela não se especializar, se ela não manter bons atendimentos, ter bons clientes, alunos, enfim, os cursos que a gente vê por aí, né? As promessas... Não, agora a gente vê várias promessas de anúncios pagos aí que o pessoal fez nesse chat GPS, que é terrível, né? Tipo, venda 10 mil com estampa. Você fica assim... Gente, não existe receita pronta. Não. E dá pra ver que foi um robozinho que criou aquilo, né? Eu ia falar que, assim, a gente, com essa questão de curso, de guru de marketing, de guru de tudo quanto é, enfim, especialidade, a gente vê que muitas pessoas, elas tentaram surfar na onda dessa evolução, não vou dizer nem tecnológica, mas dessa evolução digital, do Instagram, das redes sociais como plataforma de se lançar aí em todos os mercados, né? Porque, enfim, existe curso de como ficar mais alto, como conquistar a mulher dos seus sonhos, enfim. E tem muitos que estão mudando de profissão, né? Porque agora já parou, já viram que não dá mais para enganar as pessoas. Saturou, né? Essa lábia, ela durou aí, sei lá, 2, 3 anos no máximo. E agora tá cansando no nível de ninguém mais aguenta isso. Eu acho que quem ainda cai
né, nessa lábia, nesses profissionais que só têm a aparência e não tem de fato o conhecimento, é quem ainda não comprou e se ferrou. Porque eu acho que 99% de todo mundo comprou algum curso e se ferrou, assim. E falou, meu, por que eu gastei o meu dinheiro com isso? Eu tenho essa sensação, pelo menos. Eu acho que todo mundo que comprou um curso digital já passou por isso. Mas é bom que a gente está aprendendo, né, hoje em dia lidar com esse avanço na tecnologia, entender o que é verdade, o que é mentira, né? E cada vez o acesso a informações está deixando isso mais claro, pelo menos assim. Hoje eu sinto mais tranquilidade hoje em comprar o curso porque eu consigo escolher os cursos que estão disponíveis, eu tenho mais informação. Antes não era assim, né? Era bem propaganda, né? Sim, Parecia que a gente estava vendo propagandas do YouTube o tempo todo, assim, no Instagram, né? Hoje em dia não, é mais humanizado. Então, a tecnologia também está ajudando muito, né? Hoje o profissional a se adaptar, a se especializar, enfim. Eu acho que tem muitas vantagens que o pessoal da nossa área não está enxergando ainda. não, com certeza. E a questão da ética também, né? Porque existe todo um questionamento por trás, voltando à questão do chat GPT, inteligência artificial e tudo mais, no My Journey também. Toda a questão ética de aquela inteligência, vou colocar assim, esse ser robótico, tá ali criando com base em múltiplas referências de artistas reais. E aí? E essa referência? Como é que ela é ali referenciada de fato? Como que ela é citada ali naquela criação? Isso vale para música? Enfim, eu não lembro de quem que era, se era o Frank Ocean, não sei, que estavam falando que dois caras queriam ouvir uma música e o cara não ia lançar a música esse ano, foram lá não é no chat GPT, eu não sei qual que é a plataforma. Falaram, quero uma música dessa pessoa. E aí o chat GPT, que não é o chat GPT, foi lá e fez. E aí tudo isso traz uma questão ética de é certo, é errado, de quem que é o direito autoral, como fica o direito autoral. E acho que se esbarra também nessa questão dos cursos, nessa questão dos gurus, que agora a gente está tendo uma preocupação muito maior com a ética desses profissionais e se o que eles estão falando é verdade, não é, se de fato é só uma promessa ou se não é. Então, acho que essa questão da tecnologia, atrelada à moda, atrelada ao mundo como um todo, ela está despontando em inúmeros questionamentos e inúmeros ajustes sociais que a gente está fazendo aí, enfim, com o tempo. Teve um caso também, acho que no final do ano passado, que eu cheguei a comentar no Insta, de um concurso que teve, eu não sei exatamente aonde, um concurso de arte, que ganhou uma arte de inteligência artificial. Você lembra sobre isso? Você lembra Eu lembro que você comentou comigo na live que a gente fez no início do ano sobre as principais tendências para 2023. Você comentou, mas eu não lembro qual era a arte, qual era o concurso. Vou ver se eu consigo encontrar para depois vocês pesquisarem. Mas, assim, é muito legal porque foi bem quando teve o boom, assim, da inteligência artificial e logo mais apareceu o chat GPT aí pra gente e ninguém tava esperando, porque foi muito comentado, né? Tipo, como assim uma arte feita em inteligência artificial? Um robozinho se inscreveu lá, ele criou a arte ganhou, né? E É quase o aqui, ó. mictório do Duchamp. É quase isso. Mas eu enxergo assim como. Eu até encontrei aqui, vou falar pra vocês, deixa eu abrir o link. Eu enxergo assim como um avanço pra gente aqui da estamparia ter uma ferramenta que constrói, talvez, mais pra frente, estampas incríveis com uma inteligência artificial, por que não? Qual é o preconceito? O preconceito é, eu quero desenhar no papel ou porque o computador desenhou para você? A ideia ainda é sua, né? Então, E a questão de usar a ferramenta ao descobrir como usar a ferramenta ao seu favor e não ficar pensando em como ela está, enfim, crescendo e evoluindo contra você, né? é isso, é entender que isso pode sim fazer diferença. É uma obra do Jason Allen via Midjourney. Jason, como? Jason Allen. Jason A-L-L. Allen. Você sabe qual arte é especificamente? Não sei se tem nome.
Foi intitulada... é em francês, gente. Enfim, vou falar em português. Teatro da Ópera. Foi essa Acho que também que eu tô botando aqui no iPad, o pessoal ver. Teatro da Ópera é essa daí. Meu Deus, apareceu uma propaganda. A gente falando de propaganda, apareceu uma propaganda. Cerveja ainda. Como se eu tivesse ficado falando cerveja, cerveja, cerveja pro algoritmo. Foi essa que foi criada, né, para o concurso, ganhou o concurso nos Estados Unidos e foi um baque, assim, a semana toda todo mundo comentando que era injusto uma arte ser feita por um robô, né, uma inteligência artificial, enquanto os outros tinham passado muito tempo criando. E, gente, me desculpa, mas faz muito tempo que a tecnologia de desenvolvimento já cresceu, né? Eu falo muito sobre isso, que a gente também tem que agilizar os nossos processos, a gente também tem que estar atualizado. Existe criação hoje digital. Não existe essa comparação de, eu gasto um mês para fazer um desenho no papel, fulano gasta um dia para fazer no Photoshop, então ele não merece estar ali. É basicamente isso, né? A gente também tem que se adaptar agora à inteligência artificial, que provavelmente logo mais vai dar para fazer estampa. Dá pra fazer tudo. O céu é o limite com esse negócio, literalmente, assim. E acho que existe uma questão de que a gente, o ano passado inteiro, desde que começou o ano, um pouco antes também, muito se falava de metaverso, né? E não que o metaverso não seja algo que a gente vai ver no futuro, de fato, tendo desenrolar. Mas eu acredito que a inteligência artificial, ChatGPT, Midjourney, chocou a gente como tá chocando agora e ganhou essa proporção que tá ganhando agora, porque é muito mais fácil ver a aplicabilidade no nosso dia a dia do que o metaverso, que é uma coisa ainda muito onírica, muito não é palpável, não a gente palpável, não enxerga como aquilo vai funcionar. E até a gente vê que deu uma pausa, assim, né? Parecia que ia lançar do nada e deram uns passos atrás aí. Na inteligência artificial, não. O avanço foi muito rápido. E tá assim, já aderindo à nossa área. Então, por que não se atualizar, né? É essa informação que a gente tem que passar. Vocês precisam estar de olho no que está acontecendo, porque cada semana a gente vê uma coisa nova da tecnologia, né? Cada semana é uma notícia nova. Né, Mila? Porque a inteligência artificial, ela surge como uma funcionalidade para a gente, como uma ferramenta. Seja a partir da questão de análise de dados, seja a partir desse facilitador de pesquisa, você encontrar as coisas com muito mais facilidade. Surge, de fato, como uma funcionalidade. E aí não é à toa que a gente vê, por exemplo, o Meta, né, o Facebook, o falecido Facebook, pausar aí todo o desenvolvimento do metaverso. Que estava muito rápido, né? Pelo amor de Deus. Vendendo loucamente espaços dentro do metaverso, moeda, enfim. Deram uns passos atrás, porque com certeza isso ia assustar muito a gente. Se a inteligência artificial assustou, imagina o metaverso. Não, com certeza. E eu acho que existe uma questão também, muito ligada à questão da crise financeira que a gente está vivendo hoje, porque o metaverso ele é muito caro, ele demanda de muita energia, muitas hardware, softwares, enfim, eu acho que é hardware. Se alguém aí entender dessa coisa tecnológica que não é zero minha praia, demanda muito, né? E aí, com o mercado, com a economia global que tá mais restrita, para que você vai aí depositar dinheiro, milhões, bilhões, em uma coisa que hoje não faz sentido, vai fazer sentido daqui a uns anos, né? E aí eu acho que a inteligência artificial faz muito mais sentido no hoje do que no metaverso. A Jo comentou aqui que ela é formada em telecomunicações, que trabalhou na área de tecnologia de dados centrais e acompanhou a chegada da telefonia celular. E é isso também, né? Toda a tecnologia, quando chega, ela é caríssima, ela é inacessível, né? E só vai se adaptando aos pouquinhos, né, para a sociedade. Para a gente, até a inteligência artificial ainda assusta, porque a gente só tem acesso ao chat GPS. E olha lá, eu não consegui usar. Eu nem testei. Eu nem testei ainda, porque já ouvi tanta coisa, sabe? Eu nem testei. Mas é isso, a gente tem acesso a um pouquinho do que é a inteligência artificial, né? As grandes empresas estão com acesso ao restante.
E é aos poucos que isso vai chegar à sociedade. E até por isso eu acredito que o metaverso deu um passinho atrás, porque a ideia deles é alcançar o mundo todo, né? Não é o. E é muito inacessível por enquanto, quando a gente para pensar que nem todo mundo tem um aparelho de fato no qual roda esses metaversos, que precisam. Estava escutando um podcast. Ai, meu Deus do céu, não lembro que podcast que era, não lembro quem que era, mas estava falando justamente disso, de que é muito inacessível porque o computador ele precisa ter uma certa capacidade para estar rodando aquilo, para poder estar ali você interagindo com aquilo. E isso é muito inacessível no momento. E no Brasil não funciona nem o 4G. Pois não. A tecnologia não chegou ainda adaptada aqui. Imagina o metaverso. Exatamente. E acho que, por mais que a gente tenha que ficar assim, com a antena ligada em relação a metaverso, o que está por vir, né? Porque, querendo ou não, é um futuro já consolidado. Acho que o profissional, ele pode esperar um pouquinho para querer entender o metaverso. Mas a inteligência artificial, a questão de análise de dados, toda essa tridimensionalização do design e da moda como um todo, a partir de softwares, a partir dessas novas formas de fazer modelagem, de fazer desenhos técnicos, de criar uma coleção, isso não tem como a gente ignorar mais, não tem mais como a gente falar que não é a realidade. Eu ia até comentar que, além da aula que a gente deu lá no meu perfil sobre inteligência artificial, que tá lá no guia, eu chamei uma outra profissional que ela deu uma aula sobre 3D para moda. E que aqui no Brasil ainda não é uma tecnologia muito usada pelas marcas, porque é inacessível. Mas ela é brasileira e atende as marcas lá. E ela falou, Mila, eu atendo muitas marcas, eu tenho muita procura, eu atendo a Nike, eu atendo marcas gigantescas. Lá fora já é realidade. Eu vou entrevistar ela pro podcast do Moda por Amor amanhã. Ela é incrível. E aí ela até fez uma aula para os alunos, né, mostrando como aplicar a estampa no 3D, porque é uma coisa que ainda não é usada no Brasil, que chama muito atenção justamente por não ser usada ainda. E quem usa se destaca. Então é isso, é ver também possibilidades nessas novas tecnologias, nessas novas tendências, né? Ela é incrível, você vai adorar ela. Eu tô bem animada. A gente ia gravar hoje, aí falando de tecnologia, né? O computador dela deu um problema e a gente não conseguiu, a gente remarcou pra amanhã. É incrível, dá muita vontade de aprender mais sobre o 3D, dá vontade de trabalhar com isso, quando você começa a ver ali o aplicativo, é incrível. Não, é incrível. Mas como ainda, o Brasil ainda é desatualizado. Ele ainda se adapta mais lentamente apesar das tecnologias. E o designer que tá com as informações e tá vendo o que tá acontecendo, se ele enxerga isso primeiro que os outros, ele se destaca, né? Ele cresce no mercado muito mais rápido. Por isso que eu até trouxe essa aula, porque assim, eu acho muito importante um designer saber aplicar no mockup 3D. No clube ou você trouxe no... No guia, tá lá no guia. E ainda ela fez ainda pra mim uma aula que ela gravou, aplicando as minhas estampas assim no 3D, é incrível. E ela disse que o aplicativo dá para você fazer desfile virtual, assim, é muito avançado. Já pensou você não precisar fazer a peça piloto? Você ter ali para provar e não gastar. Coisa que eu sempre falo com as assinantes do programa de assinatura do Moda por Amor é que uma das coisas mais benéficas que você consegue fazer é colocar aquela peça que você quer criar, que você tem o desejo de criar, em contato com o cliente e ter o feedback dele, ter essa noção se aquela peça de fato vai ter demanda para ela ou não, sem sequer fazer uma peça piloto, sem sequer gastar tecido para fazer a peça piloto. Outra coisa que ela comentou que eu achei muito, muito interessante é que ela atende algumas marcas que têm projetos tecnológicos, então a loja é toda virtual, o cliente vai lá, ele já tem uma vitrine online, então ele testa nele sem ter o produto e ele compra o produto sem precisar ter aquele projeto, a peça física ainda, né? Um estoque parado. Então, além de tudo, é sustentável. Então, tem muitas vertentes positivas, né, para nossa área. Porque o gasto, a moda não
é sustentável. Não tem nada de sustentável dentro da moda. Por mais que as empresas estejam aderindo à palavra sustentável, né? Então, como se fosse... a tecnologia... Se eu usar a palavra sustentável ou ecológico, enfim, sinônimos, fosse sinônimo da empresa ter um selo verde, né? O que não é verdade. Não, e eles fazem agora aquelas pesquisas de mercado, né? Assim, você compra se a marca falar que é sustentável. Não é você que gosta de ficar participando das pesquisas? Sou eu. Eu faço isso de pesquisa de mercado. Eu participo das pesquisas para saber o que eles estão perguntando. E as perguntas é assim, você compra de marcas sustentáveis quando ela fala que é sustentável? Tipo assim, então a ideia é, eu preciso falar que eu sou sustentável para o cliente comprar de mim. Não preciso ser sustentável, eu só preciso falar que eu sou. É isso. Então, infelizmente, o Brasil é atrasado, mas existem tecnologias que estão avançando e nos outros países já estão vendo todas essas possibilidades. Então, os designers aqui que estão sabendo disso, né, tem que avançar junto. Mas eu diria que a gente tem alguns expoentes profissionais aqui no Brasil. Tudo bem que a Giovana mora na Inglaterra, mas enfim, é brasileira. Acho que a gente tem uns expoentes muito, muito notáveis, assim, desde a Olivia Melchior, acho que assim falou sobre o nome dela, que organiza o Brasil Immersive Fashion Week, que é super importante no cenário global. Ele pode ser comparado ao Metaverse Fashion Week da Decentraland. E a gente tem o próprio Lucas Leão, que dá cursos nacional e internacionalmente sobre também essa questão da digitalização da moda. Então, por mais que, no geral, assim, a gente ainda esteja caminhando em passinho de tartaruga, a gente precisa olhar também para esses profissionais que dão um exemplo, um show de adaptabilidade e de olhar mesmo para o mercado e acompanhar o que está acontecendo. E que enxerga, né, uma possibilidade. O caso da Juliana olha, vou trocar de área, vou ir pro 3D, assim, são poucas pessoas que têm essa coragem de trocar de área para uma área que ainda é nova. Sim. Apesar de lá já ser usada, já ser procurada, ainda é uma área nova, né? Então, eu enxergo isso muito assim, tem muita vantagem para nós brasileiros. Eu acho que seria super legal se mais pessoas da moda pensassem assim também, para a gente crescer, né? Acho que é um crescimento mútuo de toda a área, trazer essas evoluções que estão faltando no Brasil. Estão ainda faltando. Certeza. Com certeza. E eu falaria que assim, né? Quando teve a pandemia, eu ainda tava na faculdade. Eu peguei o quê? 1 ano e meio de faculdade via EAD. Foi assim, pior experiência acadêmica da minha vida. Eu queria, enfim, sair da faculdade todos os dias, porque era tão ruim, porque ainda estava muito no começo, a gente não sabia muito o que ia acontecer, era professor tentando dar aula de modelagem, enfim, sabe, via AD, que é uma coisa super difícil. E aí eu fico pensando, né, se até mesmo as instituições acadêmicas tivessem olhado para toda essa evolução com um pouco mais de carinho e um pouco mais de previsibilidade, de noção de que todas as mudanças elas aconteceriam, talvez fizesse muito mais sentido durante a pandemia eu ter tido aula de como usar um software tipo Audaces para criar uma modelagem em computador, que é uma coisa que eu saí da faculdade faz o quê? 1 ano, 2 anos, e eu tenho zero conhecimento de moda digital. Não sei usar um software desses de 3D, de fazer, enfim, modelagem online. E eu acho que as faculdades, elas precisam, com urgência, estar atualizando as grades. Eu sei que é uma coisa difícil, precisa de MEC, precisa de, enfim, uma série de aprovações, mas precisa. Eu acho que não é só isso também, né? Os professores estão desatualizados. Com certeza. Os professores da faculdade estão desatualizados. Eu senti muito isso na USP. Eram professores que pegavam muitas matérias e não estavam ali preparados para a quantidade de matérias, porque ninguém sabe tantas áreas, gente. Não existe isso. O profissional de moda é especialista em uma coisa, não é especialista em tudo. Não tem como você ser especialista. Como um médico, né? Assim como um engenheiro, um advogado, você é especialista ali em, sei lá, advocacia criminal. E eles vendem isso pra gente quando a gente sai da faculdade. É só você criar um portfólio. Pega seus trabalhos aí da faculdade, monta um portfólio. Gente,
se você montar um portfólio com a salada mista, que é a faculdade, você nunca vai conseguir um emprego. Porque é isso, é especialização. Você faz uma faculdade e depois disso você se especializa no que você quer continuar. Porque a moda não é só estilismo, não é só estamparia, não é só marketing. São várias áreas, e aí você tem que escolher aquela área. E aí eu sinto que nas faculdades ainda está desatualizado. Eles colocam um professor para cuidar de tudo. E geralmente é aquele professor que trabalhou no mercado lá atrás, que não tem mais nem relação com o que está acontecendo agora, nem sabe o que está acontecendo agora e está ali tratando, né, por exemplo, da estamparia, está tratando do rapport manual no papel, que ninguém faz mais isso. Né? Então, no papel. Eu também. Aprendi no papel, gente. O estilete, o acetato. Terrível. Nossa, e não, terrível. E você olhava e falava, gente, não é possível que essa professora não cortou acetato com estilete, sabe? O desespero que é você não saber se você vai se cortar ou não. E eu aprendi num jeito na faculdade que o papel se dobrava, tipo dobradura, para ele encaixar o rapport. Isso não terrível, gente. Não é possível que alguém faça isso na vida real hoje em dia. Porque, assim, tá totalmente desatualizado. E quando você via aquilo na prática e sabia que tinha que entregar o trabalho, você falava assim, gente, não é possível que eu vou sair daqui, eu vou ter que ainda me especializar tanto para entrar, né, nessa área. Muito real essa conversa, Amanda. É real, olha, gente. Eu vou te falar que eu acho que isso está se tornando tanto, não vou falar um zeitgeist, mas sei lá, eu acho que pode ser até um zeitgeist mesmo, uma cosmovisão, enfim, uma consciência coletiva, acho que essa é a palavra do meio, dos profissionais, porque terça-feira eu saí para tomar um café com uma amiga que tá aqui, Fernanda, fala oi. E a gente estava falando justamente disso, de que muito provavelmente, óbvio, existem mil outros motivos, pelo qual o profissional de moda ele não é valorizado, é porque ele não valoriza a especialização. Então, às vezes você vê no LinkedIn cargo, sei lá, para uma gerente, para uma head criativa, ganhando bem. Mas para a pessoa ocupar aquele cargo, ela precisa ser especialista naquele assunto. E a grande maioria dos profissionais não é, porque vendem esse imaginário de que sim, o profissional de moda precisa ser multidisciplinar. Ele precisa ter conhecimento do todo, ele precisa conhecer como a cadeia funciona, como o sistema funciona. Mas é aquela frase, quem sabe um pouco de tudo não sabe muito de nada. Então, como que essa pessoa vai ser valorizada por, enfim, ter um trabalho expressivo numa área, se cada ano, de um em um ano, ela tá uma hora trabalhando com figurino, outra hora trabalhando com, sei lá, estilismo, outra hora com estamparia, outra hora com marketing, gente. E quem nunca mandou um currículo falando que é especialista em tudo? Quem nunca? Na moda, todo mundo, gente. E aí, é óbvio que você nunca vai conseguir uma vaga, porque você fez tudo. Quem fez tudo não sabe nada, né, gente? Apesar de... Hoje eu falo, eu tenho sim experiências em outras áreas, mas eu não sei tudo. Eu trouxe para mim o que era importante para hoje. A gente não traz tudo que a gente aprende, não é tudo que fixa. Não é tudo que você aprende que vai estar nos seus trabalhos a seguir, né? Com certeza. Eu acho que ainda tem muito desse imaginário, né? As pessoas acham que tem que entrar na faculdade para entrar na área, que a faculdade vai ser o bastante, que aquilo vai solucionar. Eu vejo pela minha turma, muita gente fez faculdade e desistiu da moda, porque viu que, eu vou ter que estudar mais. Eu não sei qual que é o percentual, não, tá? Mas eu chuto que sejam uns 85% de pessoas que entram na faculdade de moda desistem. Tipo isso. Não, eu vejo hoje, assim, eu não tenho muito contato com a minha turma, mas, assim, quem eu vejo hoje são raríssimas pessoas que estão trabalhando com moda. Ao ponto de que tem pessoas que eram meus colegas que hoje me seguem e falam assim, caramba, que legal ver você que tá aí ainda, sabe? Porque as pessoas simplesmente desistem. Elas acham que é a história da receita mágica, né? Uhum. Que a gente vê vendendo. Vende porque todo mundo quer uma receita mágica que te coloque no mercado, né? A gente entra na faculdade querendo uma receita mágica também. Mas não é assim, a vida não é assim, é um processo, tudo é um processo. Não, com certeza. E eu acho que, por mais que a moda como um todo ela seja muito ampla e você precisa ter contato com as diversas áreas para você descobrir o que você gosta e principalmente o que você não gosta, não dá para a pessoa achar que ela ficar pulando de galho em galho, de área em área, que
que com isso ela vai chegar em algum lugar. É que nem eu falei, óbvio que os conhecimentos eles são complementares e toda experiência é uma experiência e ela se soma. Mas falando de um mundo hoje que está cada vez mais nichado e que existe nicho para absolutamente tudo, não tem como escapar da especialização, não tem como, enfim, virar expert em algo, né? E quando a gente fala de expertise, é para você ser expertise mesmo, não para você falar que você é e você não ser. Também não dá pra ficar falando mais do mesmo, né, gente? Já não dá mais. Aqui na minha área, não sei na sua, o que você vê das suas alunas. Mas na minha área dos designers, no início da pandemia, era aquela ladainha do design de estampas que faz estampa exclusiva para a marca se diferenciar. Era isso, todo mundo faz estampa exclusiva para sua marca diferenciar. Gente, fazer mais do mesmo, o mercado não precisa mais disso. É um profissional especializado que entende o objetivo dele no mercado, que entende o que ele constrói para aquele cliente diferente dos outros que já estão ali. Porque o nosso mercado cresceu muito na pandemia, tem muitos profissionais. Muita gente que veio fazer moda, muita gente que se tornou designer, muita gente que veio para moda porque quer se conectar com algo que sempre sonhou. E com a digitalização, com o avanço tecnológico, surgiram inúmeras áreas, inúmeros empregos que há 4 anos não existiam nem se sonhar. Um é o gestor de tráfego, tudo bem, não é moda, mas um é o gestor de tráfego. Quem imaginaria há 10 anos atrás que teria um profissional especializado em ficar gerindo anúncio nas redes sociais? Eu acho que muita coisa, tipo mentoria. A gente não via mentor antes, apesar de existir. A gente percebeu a necessidade de ter uma pessoa para te orientar para ter um negócio, porque antes ninguém queria ter um negócio, era todo mundo querendo ter carteira assinada, né? E viram, a gente percebeu que hoje em dia a carteira assinada não é a aprovação de que você é bom, que você é um bom profissional, né? Que você não precisa ter uma carteira assinada para mostrar que você é um bom profissional. E também perceberam que o valor não é adequado, né? Não, imagina, de jeito nenhum. E eu acho que todo esse avanço tecnológico de você conseguir, como é que eu posso falar? Vender. Meu cachorro tá Seu cachorro é muito fofo, eu não aguento. O Aladim é falante, gente. Eu descobri depois que eu peguei um Beagle, que Beagles são falantes. Eles são muito falantes. Minha avó tem um, ele é, enfim, igualzinho. Ele uiva, ele fala com a gente. Quando ele derruba alguma coisa, ele começa a uivar pra pegar pra ele. Oh, meu Deus do céu. Eu esqueci até o que eu tava falando. Enfim, me perdi no... Nossa, eu também não lembro. Alguém sabe o que a gente tava falando? Eu juro por Deus que eu tinha uma linha de raciocínio, mas ela foi... Lembrei. Por mais que sim, a digitalização ela facilite as coisas, eu acho que o mais legal é que ela, além de criar novos trabalhos, você consegue manter-se atualizado, que é uma coisa, enfim, super importante. Você consegue se especializar, não necessariamente tendo que ingressar via meios acadêmicos, né? Fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado. E ela criou essa possibilidade de você vender o seu serviço aqui na internet, ou a partir aqui enfim, do que tudo que as redes sociais proporcionam, um Zoom, você tá tendo clientes do outro lado do mundo. Eu acho que isso também impulsionou essa onda de empreendedorismo que não é só na moda e que antes não existia. Eu acho isso muito benéfico. Sim, nossa. E ainda hoje, talvez aconteça com você, mas ainda hoje eu recebo pessoas que falam assim, Mila, eu sempre quis ser designer de estampas, mas eu moro em tal lugar, em X lugar, aqui não tem. E aí, quando você fala pra pessoa assim, olha, hoje você pode atender pessoas de todo mundo. Você não precisa ir pra São Paulo pra conseguir um emprego? Você abre o mundo para ela, né? Porque eu tô atendendo uma mentorada que ela veio para São Paulo, que ela não era de São Paulo, ela era de Pernambuco, ela veio para São Paulo justamente por isso, porque antes da pandemia ainda tinha essa noção, né, de que eu não vou conseguir emprego aqui, então eu tenho que ir para um lugar onde tenha moda. Quase todo mundo que estava nessa área fez isso. Porque a minha família é do litoral. Eu vim pra cá por causa de faculdade, por causa de oportunidade de estágio, por causa de oportunidade de emprego. Fiquei porque casei, né? Porque senão, talvez eu nem amo mais São Paulo, mas o custo de vida é alto. Será que eu precisaria estar morando aqui pra trabalhar? Não.
Trabalha onde eu quiser, então é uma Que vantagem. loucura, né? Loucura. E é bom que a gente agora está abrindo possibilidades para as pessoas de todas as regiões que querem trabalhar com isso e que antes não tinham possibilidade de trabalhar com isso. Que pode atender qualquer pessoa. Você pode, Que pode ter... onde Judas perdeu as botas. Você consegue podem ter vários profissionais maravilhosos que ainda não tinham entrado na área por conta disso, que hoje podem entrar, que podem ter seus clientes, que podem mostrar seu serviço. E é isso, é sobre mesmo especialização e conhecer essas possibilidades, né? Abrir para o macro, mais do que era antes. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de enxergar, de ter informação, de encontrar clientes, de conhecer sobre negócio. Assim, eu adoro aprender novas coisas, eu não sei você. Então, para mim, essas novidades, para mim, assim, é muito divertido. Eu não gosto de ficar fixada numa coisa. Então, aquela visão antiga de se manter, de deu certo, então eu vou fazer isso. Eu não consigo ser assim, eu não consigo seguir uma rotina. Para mim é cansativo, exaustivo. Então também é uma personalidade da pessoa que tem que ter um negócio, né? Tem que gostar de se atualizar, gostar de buscar informações. É importante, né, ter essa evolução, mas eu acredito que o profissional de moda tem que ter isso, né? É uma qualidade necessária. É quase como algo que se você não tiver, você vai precisar desenvolver, porque senão você não consegue, de fato, acompanhar o que está acontecendo. E óbvio que precisa-se desse entendimento do macro, né? Vou reforçar. O profissional precisa ter essa noção macro do que está acontecendo no mercado como um todo. Mas ele precisa nichar no micro. E agora, você nichar no micro é, assim, fantástico. Você não precisa ir fazer um intercâmbio, você não precisa ir estudar, sei lá, em Londres para poder ser reconhecido, para poder ter um repertório, não, um currículo robusto, né? Não é mais sobre isso. Eu sinto que, eu não sei você, mas assim, desde que eu entrei na moda, eu ainda escuto esses tipos de julgamentos, assim, de pessoas que estão na moda há muito tempo, que vieram daquela moda mais antiga, de que para você ser um profissional da moda, você tem que viajar. Você tem que conhecer outros países. Que você não tem. Ao ponto de eu ter participado de. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu participei de um evento no ano passado, né, com vários profissionais. E era uma professora e ela comentou isso do meu lado, né? Ela não estava falando para mim, mas estava falando para pessoas. Eu não gosto de dar aula para pessoas que nem viajaram, nem saíram do Brasil. Aí eu virei para ela. Ela comentou exatamente isso, não tô brincando. Foi muito preconceituoso. E eu não consegui ficar quieta. Eu não consegui ficar quieta. Eu falei assim, eu nunca saí do Brasil. E aí? E aí? Quer ver minha folha de pagamento? Não, minha poupança, minha conta corrente? Não, e ela ficou extremamente sem graça, porque assim, ela tava pedindo para eu divulgar o trabalho dela no meu Instagram, porque ela viu que eu postei um story e ela tava assim, bombando, sabe? E como ela pode falar, ter essa visão ainda antiga, retrógrada, que um profissional de moda precisa viajar para ter conhecimento. Hoje em dia a informação tá aqui, gente. O desfile acontece no segundo, você tá aí com a informação, você não precisa viajar. Eu diria que a gente tem, essa é uma percepção minha, assim, que já frequentei inúmeros Fashion Weeks, tanto aqui quanto fora do país. É a mesma coisa que a Mona Lisa. Se você colocar Mona Lisa no Google, você vai ter uma percepção, óbvio que não é a mesma coisa que você vê na frente, mas você vai conseguir ver um detalhamento, ter um entendimento, assistir videoaula falando sobre o processo de criação do Leonardo da Vinci. Você vai ter um entendimento muito maior do que você ir lá e ficar na frente do quadro. Desfile é a mesma coisa. É a mesma coisa. E no desfile, quando você tá presencialmente, eu acredito que você não pega os detalhes. Se você tá no presencial, você tá ali pela emoção. Você só vai pegar os detalhes vendo, estudando aquilo depois. Não é... Essa visão retrógrada é daquela época que não tinha essa informação, que não tinha essa gravação de desfile. Os jornalistas estavam lá anotando, né? Saia evasei. E que ia chegar essa informação daqui a um ano pro Brasil, né? Daqui a um ano você recebia a informação do que ia vender. Então, atualizou o mercado, atualizou, gente. Não existe mais isso. Eu acho que também esses profissionais mais antigos deveriam se atualizar. Com certeza. Porque são eles que estão mais sofrendo, não são a gente que tá aqui, né? O pessoal que tá entrando não
tá sofrendo, vocês não têm informação. Quem tá sofrendo são as pessoas que estão há muito tempo no mercado, que não querem se atualizar, que quebraram, muitas marcas quebraram, né? Em todas as áreas. Sim. E olha, eu vou falar duas coisas assim que me vieram à cabeça. A primeira é que o desfile como um todo, ele se tornou uma grande espetacularização. E se você não parar para pensar, na verdade nem para pensar, parar para ver mesmo o desfile, não ver o desfile, mas ver o evento como um todo, as pessoas que estão lá, elas estão muito mais preocupadas. Tudo bem que isso a gente entraria numa outra seara de como o conteúdo agora ele move o consumo, mas as pessoas elas estão lá muito mais preocupadas em documentar e compartilhar aquele desfile E de fato estar lá, ter né? uma Mostrar que está estar lá, do que ter uma compreensão mercadológica do que aquele desfile significa, né? E isso diz muito sobre a nossa sociedade, diz muito sobre como a gente está usando a tecnologia ao nosso favor e contra nós. Hoje em dia a tecnologia é de o que você está fazendo de diferente do outro, né? É uma tecnologia de egocentrismo, né? Você, eu fui convidada para o evento, eu tenho que mostrar que eu estou no evento. Você nem você tá ali. não compartilhar, você não foi. É a mesma coisa que o consumo nos dias de hoje. Se você não compartilhar o que você comprou, fazer ali o videozinho de review, fazer o videozinho de look do dia, de feedback, você não comprou. A sua compra triste, ela não é validada. Não, e eu comentei muito sobre isso nos stories ontem e hoje, de que vocês precisam estar com os olhos abertos, porque a gente tá vendo muita gente vendendo inverdades na internet. Eu não sei se vocês sabem, mas vou contar. Eu fui no São Paulo Fashion Week, acho que nas 2 edições passadas. E, gente, eles pagam os influencers, os Big Brothers lá, os ex-Big Brothers, pra ir lá tirar foto e ir embora. Eles não assistem o desfile. Eles vão lá, vão no meio do tapete, tiram foto, tchau, tô indo embora. Você não viu a menina lá, a influenciadora, que falou que tava no Coachella e aí fez todo um reboliço falando que tava no Coachella e depois foi cancelada porque os seguidores descobriram que ela não foi tudo uma armação? É isso que eles fazem. Eu fiquei lá pra entrar no desfile, a Thelma tava do meu lado, ela nem chegou a entrar dentro do desfile, ela só fez a presença de chegar e A Thelminha do BBB? A Thelma, ela chegou, oi, tchau, tô indo embora, é isso. É isso, gente. A gente vê as fotos, acha que o pessoal tava lá, que a vida dele é incrível. Não é nada disso. É só o que tô mostrando pra vocês, na verdade, né? É tudo um marketing. É tudo manipulado, porque aí você vê o story, você vê ali o Reels, o TikTok da pessoa que foi, e aí você se sente excluído. E aí você quer fazer parte. Então você entra no mesmo fluxo daquela pessoa. Porque, enfim, ser humano é ser um ser humano de bando, né? Ele quer acompanhar o bando. Então, vira essa loucura incessante de querer acompanhar, de querer muitas vezes fazer algo que não faz sentido pra você. Isso é puramente porque você se sente escolhido. Porque a gente aprendeu a usar o gatilho da escassez. E grande parte de tudo que a gente vê é mentira. Não é verdade. A gente só compartilha o que a gente quer compartilhar, gente. A vida real é essa. Com certeza. É triste, né? Eu ia falar que quando você estava falando sobre aquela questão dos profissionais mais antigos, da dificuldade deles de se atualizar, eu lembrei de uma seguidora, a Tainá, que ela tá apresentando, acho que ela apresenta o TCC dela mês que vem. Ou mês que vem ou no final desse mês que vem. Não desse mês que vem, desse mês. E ela me convidou para ser entrevistada para o TCC dela. E o TCC dela é incrível, porque ele fala basicamente como as redes sociais elas estão criando novas tendências, de maneira geral, criando uma macro tendência que fala justamente disso. Como o consumo ele só é validado a partir de quando ele é compartilhado e como esse compartilhamento ele cria outras tendências e aí isso vira um grande ciclo. E uma coisa que ela falou pra mim, quando eu fui lá na Mackenzie participar da entrevista, ela falou, Érica, inúmeras pessoas, 80% das pessoas que eu entrevistei falaram que eu tô ficando maluca. Que o TikTok não está mudando a moda. Que as redes sociais não estão impactando o mercado de moda. Eu estou Onde? Como assim? Quem são essas pessoas? ficando malucos. Porque, gente... Essas pessoas estão vivendo em qual mundo, né? Exato, Porque assim, exato. o TikTok hoje é que define as tendências. Com certeza. Com certeza. É querer usar aquele cabresto, né? Que o cavalo usa pra ficar olhando só pra frente e não ficar distraído com o que tá acontecendo ao redor. Porque Fingir que não tá acontecendo.
acontecendo, na E verdade, não tá né? acontecendo, exatamente. E é justamente isso que o profissional de moda não pode fazer. Não, e a grande parte ainda faz isso, né? Eu acho que a gente que tá aqui se atualizando, todo mundo que tá aqui, tá num patamar acima, porque o profissional de moda ainda tem essa cabeça de, o que eu aprendi na faculdade é o que eu vou manter a vida toda, não preciso me atualizar. Já dei certo, já sou profissional, já tô há anos no mercado. Pra que eu vou me atualizar? Pra que eu vou assistir a outras aulas, entender o que tá acontecendo? Eu sou ótimo. E é esse egocentrismo da moda que atrapalha a moda, né? Atrapalha, com certeza, atrapalha, porque existe essa soberba, né? Existe essa soberba entre os profissionais de moda e, óbvio, entre os criativos como um todo. E isso é um tiro no pé, Eu assim, já sendo muito ouvi isso de sério. muita gente que me acompanha há muito tempo, que assiste as minhas aulas e tal. Eu tô há anos no mercado, tipo assim, como se eu não fosse boa o suficiente para ensinar a pessoa que tá anos no mercado. E Não sei você se formou já faz um tempo, não faz? eu me formei, nossa, não sei nem quanto tempo, já deve fazer uns 7, 8 anos. Aí vai me falar que você não tem experiência de mercado? As pessoas, elas acham que a gente não tem, você vai perceber isso. Mesmo quando você chegar na minha idade, que você já é mais nova que eu. Quando você chegar na minha idade, você vai ver que ainda assim, as pessoas mais velhas, tem gente que ainda tem essa cabeça retrógrada da moda, de que ele já é profissional, já tá há muito tempo, então não precisa se atualizar. Um varejista que tem, sei lá, 30 anos. Quantos? 30, 20, 50, 50 não, né? Mas sei lá, 20, 30, 10, 15 anos de empresa. Quantos não faliram? Tinha, assim, 20, 30 anos de bagagem. Tinha, assim, 20, 30 anos de experiência. Mas por não conseguirem se atualizar, né? Serem engolidos pelo darwinismo mercadológico, faliram. Quebraram. É isso. E é isso que a gente tem que quebrar no mercado, gente. Porque ainda existe essa visão de que o profissional da moda pode continuar sendo o grande especialista que é e não se atualizar. Mas não é mais isso. Não é mais isso. O mercado mudou muito. E é toda semana novidade. Novidade de tendência, novidade de tecnologia nova. Novas coisas para você se adaptar. É muita informação. Eu sei, dá medo, mas a gente tem que se adaptar. É adaptar ou morrer. É isso, gente. É a frase real. Não, eu me formei faz exatamente um ano que eu peguei meu diploma, que eu subi lá de beca, fiz o discurso de formatura, porque eu fui oradora. Olha! E tem coisas que eu me sinto obsoleta. Tem coisas que eu falo, meu Deus, eu não sei isso, porque a faculdade não me ensinou isso. E se a faculdade não me ensinou isso, e é um campo de atuação no qual eu tenho vontade de atuar, eu preciso me especializar. Eu corro atrás, eu também. Muita coisa que hoje eu trabalho, eu tive que correr atrás. Eu não aprendi na faculdade. Estamparia você não aprende na faculdade. Eu aprendi de uma forma nova no papel, que eu falei pra você. São raros as pessoas que me falam que tiveram uma boa experiência na faculdade de estamparia. Porque é isso, Vou te falar, no papel. você sabe, né, que eu fiz com o Nelson. Você fez curso com o Nelson? Ele é incrível. Ele é incrível, ele é um amor, assim, ele é um professor da velha guarda, um amorzinho, assim, aquele professor que se você precisar ficar 5 horas depois da aula ali cortando Ele ama o que faz. Ele ama o Você que vê ele que faz. ele ama. Ele ama. Mas é limitado. Por que é limitado? Por que a gente vai ter estamparia num semestre tendo, sei lá, 40 horas até o final do curso? 40, às vezes nem isso, 20, 30 horas daquela matéria não é suficiente. Você não consegue ter contato com tudo, você não consegue aprender todas as técnicas, você não consegue desbravar todos os softwares. Não dá, é impossível. Não, eu fiz um curso de férias com ele, de 2 semanas. E eu queria tanto continuar, dar uma vontade assim, nossa, eu preciso continuar. Porque foi ele que me fez assim, não, eu preciso trabalhar com isso. Quando eu entrei no curso dele, eu preciso trabalhar com isso. Mas posso te falar um negócio? Assim, quando entrou a pandemia, eu já tinha feito estamparia. Eu tinha feito estamparia num semestre antes. Nossa, eu me diverti tanto. E assim, ele foi um dos professores que, conversando com alunos de semestres abaixo do meu, me falaram que ele foi um dos professores que fizeram questão de estar focando no que era possível fazer pelo computador. Então, tá ensinando a usar software, a fazer uma estampa no Illustrator. Enfim, por mais que você desenha no físico, como que você digitaliza isso da maneira certa? Então, eu falo, nossa, o Nelson é incrível, assim, ele é incrível. Ele é um profissional que se adaptou.
né? Tanto que no Sim. curso que eu fiz com ele, ele ensinou tanto a parte da criação dos elementos manuais quanto da parte do Photoshop e do Illustrator. Ele é um profissional que ele falou pra gente, eu fazia rapport manual, gente, nas empresas que eu trabalhava. Mas eu tive que me adaptar, ele aprendeu a se adaptar. Ah, ele é um Ele fofo, gente. é um profissional diferenciado. E é isso que a gente precisa hoje, né? De profissionais que se adaptem, que entendam que a tecnologia vai mudar. Pode ser que daqui a pouco o Photoshop nem exista mais, mas você tem que se adaptar, você tem que continuar. Falando, assim, a Carol, que faz toda a parte gráfica do Moda por Amor, a gente brinca muito que daqui a pouco o Canva vai, assim, fazer o Photoshop morrer. Porque é muito mais fácil, muito mais leve, tem essa questão... E tem inteligência artificial no Canva, né? Inteligência artificial. Ele cria post pra você. Se você... Eu nunca testei, mas eu sei que tem. Você fala, eu quero um post com 10 dicas de como cuidar do meu cabelo no verão. Ele vai criar o texto, inclusive, ele usa já o ChatGPT, não sei se é mesmo o ChatGPT, mas ele usa uma inteligência artificial similar e ele monta o post pra você, assim. Então, acho que o Photoshop é né? O Adobe como um todo, o pacote Adobe como um todo, é uma questão que se não se atualizar, também é capaz de ficar obsoleto. Porque é muito mais fácil, muito mais rápido. E a gente, querendo ou não, no mundo que a gente vive, no qual tudo é pra ontem, a gente quer facilidade, a gente quer velocidade, a gente quer rapidez, não quer demorar, enfim, uma semana pra fazer o negócio. Mandaram aqui, eu sou desse tempo, rapport manual, gente. E foi uma coisa que mudou muito rápido, né? E teve que se especializar. Acredito eu que as pessoas que faziam rapport manual dentro de uma empresa teve que se adaptar aos softwares. E foi assim, da mesma forma que a gente está se adaptando à inteligência artificial, né? Assustador. Imagina você fazer um rapport manual e daqui a pouco... Eu tenho pavor do Corel, sabe? Pavor. Eu tenho pavor do Corel também. Pavor. E aí você teve que aprender, gente. É assim, é lei do mercado. Você tem que se adaptar ao que chega. Não assustar, não paralisar. É entender e ir. Vai pra frente. A gente aprende aos poucos. Né? Eu vi, alguém comentou, eu não lembro quem, sobre a questão do Procreate, né? Que não tem mais como viver do Procreate. Gente, os primórdios do Procreate foi o Paint. O Paint. Imagina se a gente tivesse ficado no Paint. Ainda bem que não, né? Porque o Procreate é incrível. Não, exato. Eu não sei quem inventou isso, mas essa pessoa é um anjo, né, na Terra. Como que inventaram um aplicativo que é extremamente ágil, prático e é realista? Hoje em dia a gente não precisa mais gastar com material de desenho. Vai ser incrível a hora que o aluno da faculdade de moda não precise mais gastar com material de desenho e use o Procreate, né? Não, gente, o tanto no primeiro ano que eu gastei com material das matérias práticas, e não tô falando nem das matérias de moda, não, tá? Tô falando das matérias que são da grade. É um custo muito alto de tinta, nanquim, papel disso, papel daquilo. Gente, é desesperador, tá? Eu acho que um dos problemas da moda ser tão elitista, quando a gente fala de ensino, é porque os materiais são muito caros. E muitos professores meus, por exemplo, eles obrigavam que a tinta tinha que ser aquela tinta, o nanquim tinha que ser aquele nanquim, o pincel tinha que ser aquele pincel. Gente, juro por Deus, eu tive que comprar um pincel de pena de sei lá o que custou R$300. Meu pincel tá aqui até hoje. Não, deixa eu contar a minha história. O pessoal não sabe, porque acho que eu nunca contei isso, mas eu vim de escola pública, né? Então não tinha como pagar por uma faculdade de moda. E eu passei no Enem para estar na Santa Marcelina. Eu passei. E é tão lindo. Você passou na Santa Marcelina? Eu nunca contei essa história, porque essa história é muito frustrante pra mim. Mas assim, eu passei e a moda é tão elitista que quando eu fui me inscrever na Santa Marcelina, a pessoa fez de tudo para não me inscrever. Ela tirou a minha vaga. Absurdo. E não aconteceu isso só comigo. Uma outra colega minha, hoje minha amiga da USP, também. Então, é tão elitista que é o ponto de a pessoa não querer você lá. E eu fiquei muito mal. E na época eu tava esperando a lista de espera da USP, né? E aí minha mãe virou e falou assim, fica calma, você vai passar. E aí eu entrei na USP. Mas o meu sonho era ter feito Belas Artes ou Santa Marcelina. Mas eu vejo que eu não teria como arcar com os custos da faculdade naquela época. Era muito caro, os materiais eram muito caros. É uma faculdade elitista.
Então, hoje, a evolução que a gente tem com a tecnologia, se logo mais for acrescentada à faculdade, vai dar possibilidade de outras pessoas tão criativas quanto e tão especialistas e boas quanto se estarem no nosso mercado, né? Sim, com certeza. A Belas Artes, eu fiz Belas Artes. É uma faculdade que ela tem uma política de bolsas muito... Eu fiz a prova da Belas muito Artes. abrangente. Assim, é muito abrangente. Existem muitos, inúmeros bolsistas e eles têm todo um ecossistema, assim, de... Como é que eu posso falar? De incentivar os alunos a doarem os materiais que não vão usar mais para quem não tem como comprar. Isso eu acho muito, muito bacana. Legal. Mas me assusta um pouco, vou ser muito sincera, Mila, partindo para outra seara completamente diferente, quando eu vejo vídeos de alunos, principalmente da FAAP, mostrando o que é a moda para eles e mostrando o que é uma faculdade de moda. Aquilo me assusta muito, porque parece que a gente andou, sei lá, 20 passos para trás. Assim. Eu nem vejo esse tipo de coisa, porque eu me sinto afetada por ter vindo de uma história diferente, né? E até mesmo na USP, gente, que é uma faculdade pública, eram eu e mais duas pessoas que vieram de escola pública. Então você se sentia ali minimizada, querendo ou não. Você se sentia assim, cara. E querendo ou não, eu sou uma das únicas pessoas da turma que trabalha com isso hoje, entendeu? Então, não tem o sucesso, a criatividade do profissional não tem relação com a pessoa que vai ou não pagar pelos materiais da faculdade. Imagina. Então, falta atualização nas faculdades, assim. Eu sinto isso, que a gente tem que se atualizar em relação a isso. Tem que dar possibilidade para outras pessoas também que querem estar. Né? Porque tem muita gente hoje que queria muito fazer uma faculdade de moda e não fez, que é um custo altíssimo. Não, né? existe essas duas realidades, né? Muita gente que tem esse sonho e nunca conseguiu por ser financeiramente impossível ou questão de localidade mesmo, de ser de outro estado, mas principalmente porque muitas faculdades voltaram para esse sistema completamente presencial, né? E existe também o completo oposto disso, que são pessoas... Não tô falando que com 16 anos você precisa ter certeza mais do que absoluta do que você quer fazer pra sua vida. Mas existe muita gente que vem de famílias mais abastadas enfim, com grana, que não sabem o que querem fazer da vida, gostam de comprar, gostam de se vestir bem, gostam de acompanhar as marcas de luxo, têm acesso a essas marcas e vão fazer moda porque não sabem o que querem fazer da vida. Na USP acontecia isso, tá? Eram pessoas que, assim, os pais falaram, você vai ter que fazer uma faculdade. Escolhe. E a pessoa entrava em moda porque o pai mandou entrar na faculdade, não era porque queria, né? Não, então, existe aquele estereótipo, né, Mila? Entrei na moda porque a faculdade tem menos exata de todas. No caso da minha moda, na USP tem muito exata, tá, gente? Tive aula de cálculo e quase peguei IDP. Modelagem é pura matemática, geometria, é a parte de engenharia têxtil, é química pura. Eu me ferrei muito em ir na parte de engenharia têxtil, porque eu sempre fui péssima de Mandaram química. Coitado. Não, quem entra no texto de moda na USP, então, é assim, o primeiro ano as pessoas desistem, porque é contabilidade, é aula de cálculo avançado, gente. Eu quase peguei DP. Aula de marketing, de mercado, essas aulas bem pesadas, assim. Aula, engenharia têxtil, né? Têxtil moda. Então, a gente tem aula de química, de física, que é a área que eu odeio, assim, então só aguenta os fortes, só vai pro final os fortes. Só real. Mas eu tenho muita esperança de que isso vai mudar aos poucos e que as pessoas, antes de entrar em moda, elas vão ter muito mais consciência do que de fato é uma faculdade em moda ou o que é um mercado em moda, mesmo que elas não passem de fato para uma instituição acadêmica, porque é aquilo que eu falei no começo. Eu, quando optei eu sabia que eu queria fazer moda, eu sabia que eu não queria trabalhar com estilismo. Mas eu tava lá, design de moda, tinha escrito moda, é essa mesmo que eu vou. Tudo bem que assim, fui conhecer a Belas Artes antes, me apaixonei pela faculdade, me apaixonei pelo corpo docente, pela estrutura e tudo mais. Li lá a ementa que eles falavam que eles tinham uma abordagem mais ampla de mercado, sem nichar tanto em estilismo ou em negócios, como é o caso da Morumbi ou da própria Santa Marcelina. E uma coisa que eu pensei, assim, que eu vivenciei na faculdade foi,
caramba, se eu tivesse tido consciência, se eu soubesse de que eu precisaria tanto de matemática, tanto de química, tudo bem que matemática eu sempre gostei, mas se eu soubesse que eu fosse precisar tanto de química, eu não teria arranjado tanta confusão com a minha professora de química, falando pra ela, eu não vou usar nunca na minha vida química. Eu também. Eu não sabia de nada disso, gente. E quando eu comecei a fazer aula de física texto, eu queria chorar. Eu acho que eu passei meu Natal estudando livro de física texto, assim, foi terrível. Eu falei, nunca que eu vou passar nessa faculdade, gente. Eu odeio química e física e eu tive que fazer. Não que eu trabalhe com isso hoje. Admiro as pessoas que foram para a área de química texto, porque realmente é uma pessoa muito inteligente. Porque deve ser muito difícil trabalhar com isso. Eu lembro, eu acho que foi no segundo, terceiro, acho que foi no segundo ano, porque ainda não tinha começado a pandemia. Eu lembro de mandar mensagem pro meu professor de biologia do ensino médio. Eu era apaixonada, assim, ele amava. Eu sempre gostei de biologia. Acho que meu pai ser da área médica, eu sempre gostei muito da área médica, gostava muito da parte. Não gostava muito da parte de planta. Gostava muito da parte de fauna e tudo mais. E eu lembro de mandar mensagem para ele e falar: eu estou tendo matérias no qual eu estudo a flora e entender toda a construção daquela planta que faz a fibra. E eu falava, meu Deus do céu, tipo, a gente usa isso, às vezes a gente acha que não vai usar. Então, eu espero que a tecnologia, a partir desse compartilhamento da realidade, ajude aspirantes a profissionais da moda, aspirantes a estudantes, a terem uma noção mais real do que é estar neste mercado de trabalho, para não se frustrarem tanto e para o mercado não ser tão manchado por essas frustrações alheias que, querendo ou não, tornam o mercado tão inóspito quanto ele é, né? De falar que não existe oportunidade de trabalho e que você só vai encontrar possibilidades de trabalho péssimas ou que o mercado está saturado, enfim, todos esses estereótipos negativos que a gente escuta também. Sim, eu vejo que a moda e a tecnologia evoluíram tanto que está mudando muito o nosso mercado, né? Assim, positivamente nesse sentido. Eu sou muito esperançosa, acho que está dando lugar para muitas pessoas que gostariam de estar ali. A gente está trazendo pessoas profissionais que estão preparados para estarem ali. Então, a evolução está muito rápida, né? De 2, 3 anos para cá, você vê assim quantas pessoas estão cada vez outro mercado. São outros profissionais, são profissionais muito mais especializados, que sabem o que estão fazendo, né? Que estão entregando um trabalho melhor. Então, eu acho que daqui 1 ou 2 anos, gente, o mercado vai ser cada vez melhor e cada vez vai crescer mais, né? Que ainda é um mercado grande, a moda em si mas os nossos nichos vai crescendo aos pouquinhos, né? O que é grande no Brasil é o estilismo. As outras áreas vai crescendo aos poucos. Que é grande, até pelo estereótipo de que quem faz moda vai trabalhar com criação, né? Vai ter uma marca. É isso. Mas a gente está aos poucos também com a tecnologia mostrando que a moda não é só isso, né? Tá chegando para outras pessoas outras oportunidades. Todo dia chega gente para mim falando assim: eu nem sabia que existia design de estampas, eu tô conhecendo agora, eu tô amando isso, sabe? Então é legal a gente dar possibilidades para as pessoas que sempre quiseram trabalhar na nossa área, mas não sabia que poderia trabalhar com outras coisas. Eu diria ainda, Mila, que essa questão do estilismo, não que cada vez mais ele vai perder a força, né? Porque não existe mercado de moda sem o estilista. Mas eu acho que estão surgindo tantos outros nichos dentro da moda por causa da evolução tecnológica e que novos profissionais eles se tornam tão necessários quanto o estilismo, que eu acho que acabam por surgir múltiplas possibilidades para quem quer ingressar nessa área e não mais essa obrigatoriedade de achar que você precisa trabalhar com criação, o que não é verdade, né? E com certeza vai surgir novos profissionais com novas experiências mais para frente que a gente nem conhece. Por exemplo, o 3D, enfim, outros softwares que vão aparecer por aí e que todo mundo tem que ficar de olho, né? Assim, são possibilidades até de você se tornar referência na área, porque é uma coisa que tá chegando. E só pra gente fechar, assim, uma coisa que eu sempre falo é que eu acho que seduz muito você ser ali o criativo, você ser ali o estilista que tá por trás de uma coleção. Mas, cada vez mais, eu acho que, por conta dessa questão da sustentabilidade, muitas outras necessidades surgem para além de você criar uma roupa. Eu fico pensando muito nisso, que talvez num futuro não tão distante, o profissional que trabalha com moda
faça muito mais sentido ele usar a criatividade dele para solucionar problemas da indústria do que efetivamente para estar criando roupas novas, né? Então, isso está mudando. E quem não abre a mente, não abraça essa evolução, infelizmente não tem como acompanhar. E você falou uma coisa muito importante, só para pontuar. Eu acho que hoje o profissional da moda, ele é mais do que um artista, um designer. Ele é uma pessoa, um profissional que soluciona problemas. É isso. A gente tem um potencial criativo e analítico agora. É mais do que a pessoa que entrava na moda e achava que não ia ter moda, não teria matemática, não teria exatas. Agora a gente tem que ter esse potencial analítico de resolver problemas, porque a moda está mudando. Que o profissional de moda agora é só aquela pessoa que fica fazendo viagem inspiracional e que fica desenhando. Com um sketchbook desenhando. Imagina, tem que ter um entendimento mercadológico muito grande, tem que ter uma persona, um entendimento de quem é a persona daquela marca muito grande. A própria construção das marcas com a internet virou uma coisa assim completamente diferente do que era entender, né, sobre a criação e o que o cliente quer e estar se adaptando, estar analisando o tempo todo o que está acontecendo no mercado, enfim, são multipotenciais. A inteligência artificial casa muito bem, porque ela ajuda a gente a fazer essa análise. Não adianta querer brigar, porque a gente não vai conseguir analisar bilhões de dados com a nossa própria cabeça, né? Ela é uma mãozinha na roda ali. Acho que a gente chegou num ponto muito bom. Acho que o pessoal agora já entendeu. O fio da meada. A gente faz mais 3 horas de live, né? A gente vai engativar. A gente fala muito. Mas tem gente que tá aí desde o início, eu acho. Bom, Mila, obrigada, assim, por ter topado esse papo. Eu acho que quando eu pensei em fazer uma live sobre esse assunto, eu não poderia deixar de convidar você, porque a gente debate isso desde que você participou do podcast, né? A gente vem falando sobre esse assunto. Então, eu queria agradecer, assim, de coração a sua participação. Foi muito enriquecedora ela. Obrigada. Eu adoro participar, eu já sou convidada especial, né? Adoro participar. Você gosta do Bruno Perini, da Malu Perini? Sim. Eu adoro o podcast Os Sócios, né? Eles falam que depois de 3 vezes tem que pagar boleto. Vou te mandar boleto pra você pagar da empresa. Tá bom. Eu adorei participar. Acho que a gente colaborou muito com o pessoal que ficou aqui ouvindo a gente, né? A gente deu várias informações importantes. E eu gosto muito de conversar, de trazer esse bate-papo real, da vida real, né? Da nossa profissão. Acho que esse é a nossa missão aqui como profissionais de moda, né? Abrir a cabeça dessas pessoas que estão entrando no mercado, que estão no mercado, para fazer o nosso mercado junto, unir e crescer, né? A minha missão é essa, fazer o mercado crescer num todo. Então, estou muito feliz com o convite. Pode me convidar mais vezes. Com certeza. Eu vou pensar em outros tópicos para a gente vir conversar. E eu queria agradecer vocês, todo mundo aí que assistiu, que ficou 1h30 aqui com a gente. Enfim. Mandaram que gostaram. Obrigada por tanto. Obrigada, gente. Que bom que vocês ficaram. Sim, com certeza. E aí, gente, pessoinhas que são do guia, a Mila vai subir essa aula. Isso, Sim. Quem tá aqui no meu guia Design de Estampas, quem tá aqui que não conhece, enfim, quiser mandar uma mensagem, eu explico pra vocês. É uma plataforma tipo um Estampaflix. Toda semana eu subo aula nova relacionada. Porque me definiram minha plataforma assim, então agora eu vou usar o Estampaflix. Justo. Toda semana eu subo aula nova lá com material, com conteúdo. Tem aulas da Érica, tem aquela aula que comentei pra vocês da Giovanna Debona, de 3D. Aula de todos os profissionais, assim, relacionando a moda e a estamparia e os nichos, enfim, para quem quer ser design de estampas, quem quer empreender com isso, quem quer divulgar o trabalho. E todo mês eu faço mentoria com o pessoal, tiro dúvidas. E essa aula aqui vai entrar lá na plataforma amanhã para vocês. Então, quem quiser saber mais, manda uma mensagem, tá bom? Nossa, a gente tá criando como é que eu posso falar? Uma comunidade, eu, você, a Gi, assim, tipo... Comunidade de moda, gente. Acho que a gente tem que fazer... Quando você estava falando que você chamou a Giovanna Debona, eu falei, vamos montar um network aí, um grupinho da moda, gente. A gente já tá fazendo a comunidade de várias áreas aqui. Nossa, eu acho que daqui a pouco a gente faz um boom, assim, da galera que resolveu entender no digital. Eu topo. Eu tô dentro. Vamos marcar aí um network. Vamos, precisa. Como é que fala? Um mastermind.
mastermind da moda. Com certeza. Bom, gente, muito obrigada. Mila, um super Obrigada. beijo. Obrigada de coração por ter topado. E um pessoal que estava aqui, muito obrigada de coração. A gente se vê na segunda-feira com live de estudo de caso da Nike. Eu tô muito Que animada. delícia. Principalmente por causa do Air, a história por trás de um logo, o filme que saiu aí contando como surgiu o Air Jordan, que é incrível. Mila, se você não assistiu, vai assistir. Eu acho que assim, ele é um filme maravilhoso para quem trabalha com moda, ter um entendimento de construção de marca, de por que surgiram os sneakerheads, como que se construiu toda essa relação de fã mesmo com as marcas, de colecionador. Tem que assistir, e acho que para quem empreende, assim, é fantástico. Você tem vários insights. Então assistam, e segunda-feira eu vou falar mais sobre o filme, vou falar aí sobre a Nike, que é uma marca que eu amo de paixão. Delícia. Então, ela te espera na live, gente. Não deixa. Obrigada, gente, pela presença. Um beijo para todo mundo. Um beijo e bom finalzinho de quarta-feira.